Bom dia, bem-vindo todos e todas. Somos da Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas, PRODEP, e do setor de coordenação de qualidade de vida. Hoje nós estamos dando continuidade ao calendário de palestras, de lives, de podcast, né, referente justamente a essa questão de saúde mental. E especialmente hoje nosso tema é sobre o Dia Nacional de Combate ao Álcool e outras drogas, né? Para isso nós trouxemos duas convidadas especiais, né? Dara Santos, que é referência técnica no eixo álcool e outras drogas na Gerência Estadual de Atenção à Saúde Mental do Estado de Pernambuco, né? Dara é psicóloga formada pela UFPE e especialista em saúde mental da família pela UPE. Dara, seja muito bem-vinda e é um prazer você estar aqui. Temos Obrigada. também Priscila Soares, gerente da Gerência de Atenção à Saúde Mental do Estado de Pernambuco. Priscila é psicóloga clínica pela Unicap, é especialista em psicologia clínica de orientação psicanalítica pela Unicamp e tem atuação em coordenações e diretorias em gestão pública desde 2009. Priscila, muito obrigada, nós estamos muito honradas pela presença de vocês. É um tema assim importante, porque ele vai trazer o quê? Prevenção, conscientização e contribui para a redução dos riscos à saúde física, à saúde mental e até social, né, dessa pessoa, desse profissional, desse servidor que está envolvido, né? Eu não me apresentei, né, Rogéria, mas meu nome é Tânia, né? Eu sou da PRODEP, lá, da Coordenação de Qualidade de Vida, especialmente psicóloga da Unidade de Atenção ao Servidor. Bom dia a todos. Meu nome é Rogéria. Eu também faço parte da PRODEP e trabalho na Unidade de Atenção ao Servidor, que tá vinculado à coordenação de qualidade de vida no trabalho. Desejo a vocês um bom trabalho, sejam muito bem-vindas e estamos aqui para contribuir e estar participando com vocês desse podcast sobre esse tema que é tão importante na vida de todos, né? Pronto. Nós gostaríamos de começar, né, ouvindo um pouco do relato de vocês, da experiência de vocês dentro dessa área, né? Fiquem à vontade. Fui muito bem apresentada, né? Me chamo Dara. Como vocês colocaram, né? Estou na referência do eixo álcool e outras drogas, né? No Gerência de Atenção à Saúde Mental do Estado, mas esse diálogo com álcool e outras drogas, ele vem desde a época da graduação, né? Porque no processo de graduação a gente faz os estágios, né? E todos os meus estágios foram nos serviços públicos também. E aí uma coisa que a gente sempre prezava era pensar a integralidade das pessoas, né? Então, a gente não tem como negar que o álcool e as outras drogas, eles estão presentes, né, no nosso cotidiano. E aí essa trajetória começou na graduação. Mas também na residência, né, a gente vai aprimorando, né, na residência de saúde da família também, nesse diálogo com os serviços da atenção primária, né, com os CAPs também, né, enfim, nos hospitais também, que às vezes a gente precisa recorrer. Então, tive esse percurso também e na assistência social, né, que aí eu fui realmente para um serviço específico, né, eu trabalhei um período num programa do governo do estado, né, que é o programa Atitude, que até o momento que eu estava trabalhando lá, atendia pessoas que faziam uso abusivo de crack e estavam em situação de vulnerabilidade social, né? Então, tive a oportunidade de trabalhar na equipe de rua, né? De lá de atenção, a gente fazia os atendimentos nas cenas de uso, né? Fazendo articulação também com o serviço de saúde também, mesmo estando na assistência. E tive também a oportunidade de ser supervisora também nesse programa. Então, tive esse percurso também, né? Trabalhando em multa, enfim, sempre nesse diálogo, porque está aí, né? Está posto e a gente precisa olhar. E é muito importante que vocês estão trazendo esse tema, né, para discussão, que ainda é um tema que envolve muito moralismo, né? Muita coisa do senso comum, né? De como cuidar e tal. Então, quanto mais a gente fala, né, mais é importante, né, para as pessoas terem consciência do que procurar, né? De como fazer. Muito bom. Gostaria de falar, Priscila. Não muito diferente, apesar de não tão atuante na assistência a serviços, mas, como dito aí
no meu currículo, digamos assim, no processo de articulação de serviço, de dispositivos de saúde, né, enquanto gestões, de promover, né, espaços que possam cuidar, assistir esses usuários, essas pessoas que não, né, a gente às vezes vai muito dessa ordem do problema, né, mas são sujeitos que precisam de cuidados, então das mais variadas ordens. E é isso, acho que desse período 2009 para cá, sempre nessa linha de cuidado, né, a esse público. Nós temos assim algumas perguntas para. Primeiro é uma pergunta minha, né? Alcoolismo é um termo que ainda se usa ou não usa? É uma doença, é uma dependência, é um vício? Para começar por aí. Então, né, eu acredito, quando a gente fala de drogas, né, e álcool e outras drogas, inclusive a gente separa assim, álcool e outras drogas também, para enfatizar que também o uso excessivo do álcool ele pode ser prejudicial, né? Porque a gente tem no imaginário social que droga são apenas as ilícitas, né, que a gente tem, né, que são as criminalizadas. Mas se a gente for pensar o que a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, traz, droga é a substância, né, a entidade, né, química, não, que vai trazer alteração no organismo. E aí entra um monte de coisa, né? Inclusive os psicotrópicos, né, que a gente tem visto o aumento, né, de uso de medicamentos sem receita, né? As pessoas procuram amigos e conseguem medicamentos, então... Tem facilidade, né, para obter o produto. Sim, sim. Então, quando a gente vai pensar o uso do álcool, né, ele pode chegar a ser problemático, sim. Entendeu? Por isso que a gente sempre enfatiza, né, que o álcool também faz parte desse processo para a gente estar pensando no cuidado. Tânia. É importante, assim, tua pergunta, porque a gente tem vários mitos, né? E um dos mitos é que a pessoa que está com dificuldade em relação ao uso de alguma substância está assim porque quer, né? Que é só ela querer que ela vai sair. Né? Mas a gente não tem esse tipo de pensamento, por exemplo, uma pessoa que está com câncer. Se ela quiser, ela se cura. Não é assim. Né? Eu sei que são dimensões diferentes, né, de adoecimentos, mas a gente tem que pensar que é um tipo de adoecimento também. Então, não é... É, sim, uma questão de saúde. É, sim, uma questão de saúde pública. Ele estava dentro de nossas perguntas, mitos e verdades, né? Então, a dependência, né, é falta de força de vontade ou uma questão de saúde? E você já respondeu, é realmente uma questão de saúde. Uma outra pergunta, dentro de mitos e verdades. Todo mundo que usa drogas, ela vai se tornar dependente? Incluída aí drogas, álcool? Uhum. Não, né? Quando a gente vai pensar o uso de substância, a gente tem que pensar de forma integral, né? O que é isso? É a gente pensar o contexto em que a pessoa está, né? A gente tem que pensar a questão financeira, né? Ninguém tem uma saúde boa faltando comida no prato, né? A gente tem que pensar a questão financeira, tem que pensar o contexto social, raça, tem que pensar gênero, tem que pensar tudo. Então, assim, não é todo mundo que vai ficar com uso problemático, né, de substâncias. Mas a gente tem que orientar sempre da pessoa estar num processo de autoconhecimento, né? Porque reconhecer os limites, né? Onde é que toca? O que é que toca um sofrimento, né? Porque muitas vezes, né, a dependência vai ocupar um lugar de sofrimento outro, né? Eu já acompanhei pessoas, né, que faziam o uso problemático de crack, que a questão da pessoa era de uma ordem emocional, assim, era mais uma depressão, né, de uma falta de aparato familiar, de um abandono, e o problema não era a substância, sabe? Era esse processo. Então, nesse caso, se trabalhando essa emoção, ele tem mais condições de sair do que aquela pessoa que já está dependente quimicamente, vamos dizer assim. Até se a pessoa tiver dependente quimicamente, né, enfim, com uso problemático, né, dessa substância, se a gente cuidar do que está faltando,
Por exemplo, para ele A tá causa, faltando, ir na causa. tava numa questão de abandono, tava faltando um acolhimento, tava faltando ele interagir com pessoas. Então a gente vai pensar o cuidado nesse projeto terapêutico singular, né, que a gente fala, né, que é esse caminho do cuidado para cada pessoa, né? A gente vai pensar um cuidado de repente, de um exemplo, colocar ele num grupo de homens, né? Ele tinha uma questão também com moradia, a gente dialoga com a assistência social e vê, de repente, algum abrigo ou um outro caminho de um aluguel social. É trabalhar a rede, né? Porque é isso, acho que acaba que o uso abusivo, ele tem muito uma raiz, né, desse como sintoma, né? Acaba que nas condições em que ele tem, é o caminho mais fácil de trazer algum mínimo prazer, né? Algum tipo de saciedade daquela dor, Para né? suportar, né? É muito comum a gente escutar e aí, assim, de forma assistencial, essa ideia de que na minha falta, o meu caminho mais rápido, o caminho mais fácil. Essa questão até da medicação, como a Dara sinalizou, né? É isso. Poxa, eu tô, sei lá, sem dormir alguns dias. Mas aí a minha vizinha tem uma medicação que ela dorme bem, então aquilo dali vai ter o mesmo efeito. Mas até que ponto essa ordem desse não dormir, ela é, sei lá, um estresse, ela é uma condição física, né, clínica mesmo, e aí ele está tamponando aquela sensação Tem outras com o causas, uso da né? medicação. Exatamente. E aí, né, é isso, tudo em excesso, ele traz um nível, uma ordem patológica, algo que está disfuncional, né, ali acontecendo. E aí a gente precisa realmente pensar em rede, né? Quando a gente, seja álcool, seja outras drogas, é pensar em rede. Aquilo pode ser apenas a pontinha do iceberg, né, que causa Verdade. tantos danos. Dentro daí do que você falou, Priscila, quando é que o uso deixa de ser social e começa a virar um problema? Aí eu vou me enxerir e dizer assim, todas as vezes em que ele trouxer algum tipo de dano às habilidades diárias, né? Então, assim, a pessoa que passa eu me sinto mais confortável socialmente falando quando eu tomo aquela dosezinha, né? Eu me sinto muito mais integrado, aceito à família, ao grupo de amigos, quando eu estou popularmente no brilho, né? Então, Mais alegre, então mais como se desen- essa censura não desenvolto, né? existisse mais, né? Então, eu dependo daquilo para poder ser, né? Então, sai dessa ordem natural de quem a pessoa é, de como ela se identifica, de como ela se socializa, e ela passa a depender desse componente para que possa estar se sentindo inteiro. Então, é o nosso grande sinal de alerta, né? Eu fico pensando assim, quando a gente pensa saúde, né, o que me vem na cabeça é movimento e possibilidade. Então, quando começa um processo de rigidez, né, como Priscila falou, né, eu não consigo ver outras possibilidades, eu não consigo me flexibilizar no modo de estar no mundo. Isso com qualquer questão, né? Seja com as drogas, né? Seja com jogos também, que está esse boom, né? De jogos e apostas. Ou até mesmo uma relação, né? Quando eu não consigo me ver me movimentando, né? Para outros espaços, vendo outras possibilidades, já é um sinal de alerta, né? Porque toda rigidez a gente precisa olhar com cuidado, né? Então, a rigidez de ser só de um modo, assim, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Mas quem está perto, como pode perceber isso e como pode ajudar? Por exemplo, se for na família, se for num ambiente profissional, né? Porque a gente quer também que, assim, que as pessoas não pensem só na família, mas também no prejuízo profissional, né? Social, que essa dependência ao álcool, outras drogas trazem. Então, como, dentro do que você falou, desse processo de rigidez, às vezes a pessoa não percebe, né, como é que o outro, seja esse outra família, seja esse outro, um colega de trabalho, uma chefia, pode ajudar. Eu tenho um autor chamado Antônio Lancetti, né? E aí ele fala sobre a clínica peripatética, que é uma clínica ampliada, enfim, outro podcast para falar sobre. Estou anotando aqui já. Mas tem uma parte do livro dele que ele fala sobre a questão terapêutica na amizade, né? E aí, uma das coisas que todo esse discurso moralista sobre drogas, né, proibicionista, traz é que não é para se juntar com quem usa, que é para se afastar.
E aí ele traz a importância da amizade nesse processo, né? Tipo, esse discurso proibicionista, ele leva muito para uma redução, assim, né? Um isolamento. E quando a gente vai pensar a redução de danos, vai pensar essa perspectiva acolhedora, né? De cuidado, é mais uma perspectiva de ampliação da vida. Então, acho que o primeiro passo é tentar se despedir de todo o preconceito mesmo, né? Que existe em relação a isso, né? Esse medo, essa coisa, né? Tanto é que começou falando, né, sobre dia de combate, né? A gente no Brasil a gente tem muito isso de luta e combate, de conflito. Então, é um pouco tentar descaracterizar isso no contato com o outro, né? Então, acho que perceber, né? Do jeito que Priscila falou, né? Fulaninho diz que só consegue fazer tal atividade se tiver no brilho, né? Tá chegando mais sonolento no trabalho, você sente o cheiro e tal. A produção cai. A produção cai, né? Então, o diálogo vai se perdendo, vai ficando escasso. Esses movimentos, você falou em movimento, essa coisa, me movimentar para estar com o outro, né? Às vezes tem os excessos, seja ele, ou eu vou estar sempre em participações como um movimento ali excessivo, que está demonstrando que está saindo dessa normalidade, do mesmo jeito um retraimento maior, né? Então, não vou porque podem perceber, ou talvez eu não esteja em condições suficientes, e aí também já possa ser um indicador, né, de que algo existe a questão do julgamento, né? A pessoa fica, né, receoso por conta desse julgamento que muitas vezes prejudica mais ainda, né? Acolher, né? Acolher é uma palavra tão curtinha, mas exatamente. Tem uma potência muito grande. Muito grande, né? E é isso, estar presente pro outro, né? Porque às vezes a gente tá numa sociedade cada vez tudo mais acelerado, a gente não se escuta. Egocêntrica. Quando você falou acolher, nós estamos tão em si mesmados, tão envolvidos nas nossas próprias atividades, nas nossas demandas, nos nossos conflitos. Não deu tempo para isso, não. Não deu, nunca tem tempo. E escutar de verdade, né? Porque às vezes você tá conversando com um colega, não sei se vocês já tiveram isso, né? E aí você tenta comentar alguma coisa, tem a sensação que ele não tá lhe escutando. Não tá escutando. Então, assim, é realmente estar presente, né? Eu tive uma professora que ela falava assim, a presença, ela é sagrada. Então, assim, tem muita coisa, né? No encontro, na presença. Então, muitas vezes estar presente acarreta, assim, mais... Não mais, né? Fazendo juízo de valor, mas, assim, tem tanta potência quanto uma consulta num 4 paredes, consultório. Então, assim, estar presente, né? Chegar junto e dialogando, né? Fulano, estou percebendo que você está meio assim, retraído. Estou por aqui, né? Se precisar de alguma coisa. Se quiser comentar comigo sobre, pode comentar. Se não quiser também, pode me chamar que a gente fica em silêncio juntos, que é uma coisa tão difícil, né? Então, ir criando essa confiança, porque muitas vezes a gente chega de uma forma abrupta, né? Fulano, estou sentindo que tá com cheiro de álcool aqui. Quer me contar alguma coisa? Calma. Né? Porque tem muitos... Quando eu estou sentindo um cheiro de álcool, a pessoa já se a abordagem já é de uma forma que já está afastando a pessoa, já está constrangendo, né? Você fala muito importante, Dara. Então, assim, vamos, assim, para que as pessoas saibam como abordar esse colega, né, essa pessoa. E a gente tem muitos, assim, a gente tem algumas organizações, né? A gente tem tanto ações no Estado, né? Mas também tem a sociedade civil, né? Que produz muito material. A gente também tem, né? Nota técnica, tem material. Né? Tem a Escola Livre de Redução de Danos, né? Que é aqui pertinho também. Então, pode procurar no Instagram, né? Tem o CERT também, né? Que posta muita coisa, porque a gente também, né, fala com o público jovem, né? Então, assim, tem muita informação. O que é CERT? É um... Eita, agora eu me perdi na sigla, mas é um grupo, né? Um grupo que faz estudos em saúde. Então, às vezes, eles proporcionam cursos, né? Tem vários professores, e aí tem essas publicações. As pessoas vão voluntariamente, tem que ser tem online. É online. Mas eu estou falando em relação às publicações no Instagram também, né? Que tem esse acesso mais rápido. Então, lá no Instagram eles falam, publiquei tal artigo, né? Vai ter tal palestra. Então, tem a Escola Livre de Redução de Danos também. Então, as ações seriam essa escola, esse CERT. Ela falou no projeto terapêutico singular.
né? Então, são ações que pode fazer e beneficia, né? A pessoa que está buscando, né, sair dessa situação. É isso? E isso, sim. Quando a gente fala do projeto terapêutico singular, é um dos... ferramenta do dispositivo, né? Ele é uma ferramenta para os dispositivos de acompanhamento, né? Então, por exemplo, a título do CAPS-AD, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, né? Quando um usuário, né? E a gente diz usuário sujeito, não é só pelo fato do uso, né? O usuário, ele vai a um dispositivo desse, ele precisa ser acolhido e avaliado a sua demanda, né? Como singular que ele é. Então, o projeto terapêutico, ele visa essa perspectiva de que aquela equipe de profissionais de saúde possa avaliar e dizer, poxa, ele precisa ser inserido ou potencializado essa capacidade dele. Então, ele precisa ir para um grupo operativo que tenha, sei lá, estimulação de produção de algo para renda. Ele precisa do acompanhamento psiquiátrico, né, e o uso de medicação para contenção de algo, né, sistematicamente. Ele tem que trabalhar mais a terapia ocupacional. Então, o que vai ser desenhado nesse projeto terapêutico singular, vai respeitar a singularidade desse sujeito dentro do dispositivo de saúde. Né? E é construído com ele. Não é com ele, na verdade, ele construir com a equipe. A equipe auxiliando. Porque o principal é a pessoa que está sendo cuidada, né? Então... Porque nesse momento vai se identificando as necessidades para poder fazer um trabalho, né? Conjunto para poder ajudar naquela situação. Sim, sim. Então, assim, trazendo para o nosso contexto. Então, uma unidade, uma empresa que perceba que seu funcionário, seu servidor está migrando, se dirigindo por essa área, né? Então, uma forma de ajudar seria esses... O CAPS, que a gente chama? O CAPS, esse CERT. Não, veja, a gente, né, está localizado na Gerência de Atenção à Saúde Mental, né? E aí trabalhamos com orientações, né, também processo de habilitação de serviços da rede de atenção psicossocial, que a gente chama de RAPS. E aí a RAPS, ela é composta por alguns serviços, né? Priscila comentou sobre o CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Então, a gente tem CAPS infanto-juvenil, a gente tem CAPS que a gente chama tipo 1, que a maioria dos interiores tem, né? Porque a implantação desse serviço é feita de acordo com o aporte populacional, né? Então, tem cidade muito pequena. Então, a gente vai avaliando, né, e propondo a implantação desses serviços de acordo com isso também, né? Então, tem CAPS juvenil, CAPS AD... O CAPS transtorno em si, né? E aí a gente está no processo também de tentar ampliar a quantidade de SECO, que a gente chama de Centro de Convivências, né? Tem vários serviços que vão pensar essa integralidade. E sempre em diálogo com a que a gente chama de atenção primária à saúde, né? Com as unidades de saúde, com as equipes em multi e tal. Então, a orientação da gente, né, para buscar, tem essa rede de atenção psicossocial. Então, o CAPS, ele é porta aberta, né? Você pode procurar o CAPS mais próximo do seu município, mesmo que não seja AD, que não seja... Enfim, você vai chegar nesse serviço ou na unidade de saúde e eles vão lhe orientar qual será o direcionamento. No caso, esse caso especialmente do álcool, a pessoa vai voluntariamente, né? Ou então pode ser conduzido por um familiar ou por outra pessoa? Vai voluntariamente. Aí... Enfim, dentro da saúde mental, né, a gente sempre preza pelo cuidado em liberdade, né? A gente tem aí, né, na luta antimanicomial, né, a reforma psiquiátrica, que é o cuidado em liberdade. Então, ele vai voluntariamente ao CAPS, né? Mas a gente entende que em algumas situações, né, falando de transtorno mental no modo geral, as pessoas precisam de um cuidado mais intenso. Mas isso vai ser avaliado pela equipe do CAPS também. E aí, se necessitar de algum cuidado mais intenso, de uma unidade hospitalar, aí o CAPS vai avaliar se é o caso, né? Porque a primazia é o cuidado em liberdade, se é um caso de uma internação ou não. E aí a gente tem os leitos integrais em saúde mental, que é importante falar que é um dispositivo da RAPS. A gente sempre tem que contar com os dispositivos da RAPS. Porque, né, que é uma equipe que vai estar lá, né, qualificada, né, prezando pelo cuidado em liberdade, né? Tanto é que esses leitos integrais, a proposta é que seja temporário, né? Não
É a contenção, né? Depois daquela situação de crise que a gente diz, né? Então, uma pessoa que foi identificado, está sendo acompanhado pelos dispositivos, seja da atenção primária, seja o que a gente considera média complexidade, que estão aí os dispositivos CAPS, e ele precisa desse acompanhamento em leito integral, não é internamento como antigamente se conhecia, né? Mas é em função daquela situação que está deixando em crise. Então, até a gente tem uma estimativa que diz, em média, de 5 a 21 dias, essa situação ela se dissipe, né? E ele possa retomar ao acompanhamento, aos cuidados no território, porque é o direito dele ser cuidado em território. Então, por isso que essa articulação, a rede de atenção psicossocial, ela não tem o nome rede por acaso, né? Ela precisa ser trabalhada em rede. Então, ele vai ser acompanhado pelo um CAPS, onde ele vai ser feito a proposta ali de um projeto terapêutico singular para ele, sim. Mas aí ele também precisa ser acompanhado. Vamos imaginar que ele é uma pessoa diabética, né? Então, assim, a rede do território dele, o posto de saúde que ele é acompanhado, o agente de saúde tem conhecimento, ele faz esse controle para que a gente não estigmatize que a ideia de ter um uso abusivo, né, de álcool e outras drogas, ou até mesmo o próprio transtorno, seja decorrente do uso abusivo, seja um transtorno já instalado anteriormente, mas que o território tenha acesso, né? O território manifesta esse cuidado, né? Então, voltando à ideia dos leitos, é isso. Ele vai ser cuidado em função do que aquela crise, daquele excesso está sendo posto. Ele vai ser manejado com os cuidados ideais e articulado para que ele continue acompanhamento em rede, né? Então, assim, né, a partir do que vocês já falaram, então é importante, primeiro, aquela autoconsciência, a pessoa começar a observar se ela está ultrapassando o limite do consumo permitido, vamos dizer assim, não permitido, mas que o corpo dela suporte e ela não sai do seu... não sai da sua zona não é de conforto, mas de compreensão, de consciência, de tudo, né? De seus limites. E ele está atento a isso para não ultrapassar esse limite, porque senão pode ser que ele seja direcionado por esse caminho aí, do excesso, do uso abusivo e das consequências, dos impactos sobre sua vida familiar, profissional, social. Existe, assim, um perfil, os estudos, não é, identificados, existe um perfil que se identifica mais com essa... Hoje isso não tem mais, assim, esse perfil de pessoas que usam, né, consomem excessivamente, seja álcool ou outras drogas. Hoje não tem mais isso. Hoje todos os níveis, todos os públicos, todas as classes sociais. Sim, a gente vê o uso de substância em todas as classes sociais. O que a gente vê é a diferença como isso é tratado, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que são mais criminalizadas que outras, né? Então, quando a gente vai para o índice de encarceramento por questões de drogas ilícitas, a gente vai ver a maioria uma população negra, jovem, homens negros e jovens. Então, mas aí a gente também vê que tem uso de substâncias na classe média alta, com pessoas brancas, a gente vê a diferença no tipo de abordagem também, né, policial. Mas a substância, né, as drogas, né, elas estão em todos os lugares, em todas as classes sociais, né? O que a gente precisa refletir é como ela está sendo... o uso dela está sendo posto, assim, né? Ou como a sociedade reage ao uso de substância em determinadas classes sociais. Mas aí a gente um tema que a gente precisa trabalhar em todos os lugares. Porque a UPE está se dirigindo também a buscando essa questão de igualdade, não discriminação, de inclusão, né? E para quebrar justamente os preconceitos, né? Que infelizmente, nossa nação, nosso, né, país tem muito, né? Então, é muito bom também essa fala, assim, está em todas as classes, está em todas as pessoas. Né? Então, só que os tratamentos são diferentes, né? São diferenciados, né? Como ela diz mesmo, o preto, o homem, né? Ele sofre muito mais do que uma pessoa que tem uma classe, né? Uma classe mais favorecida, que é tratado com outro olhar, né? Com o apoio da família, que muitas vezes do outro lado não se tem. Né? A gente tem as populações mais vulnerabilizadas, né? Só aproveitando, assim, né, que Priscila falou de linha de cuidado, né? O governo do estado, né,
tem construído um plano estadual de políticas sobre drogas. Então, não é só a saúde, não é só assistência, não é só a educação. A gente está envolvendo várias secretarias na construção desse plano e a gente está no período de consulta pública, né? Vocês podem entrar lá no Instagram, eu acho que no da CEPOD deve estar também. Ou no da CEPOD, que é a Secretaria de Política sobre Drogas, né? Mas também tem no Instagram da Secretaria Estadual de Saúde. Que a gente está no período de consulta pública, então qualquer pessoa pode entrar no link, dar sua sugestão, construir, né, para a gente ter o máximo de subsídio da população para construir esse plano. Então, está envolvendo várias secretarias, a gente está querendo realmente lançar esse ano. Então, fica aí também essa... Fale mais um pouquinho desse questionário agora antes. Esse link está no Instagram da CEPOD, é? Tá, no Instagram da CEPOD. Então, no Instagram da CEPOD, nós temos o link dessa consulta pública. Isso, no Instagram. E no da CEPAD também, né, que é o Conselho Estadual de Política sobre Drogas. CEPAD, com C. Fale mais um pouquinho desse questionário, desse trabalho. Então, a gente já está nesse processo de finalização, né, construindo os eixos, né, que são importantes, né. A gente está com uma parceria também com a Secretaria da Educação, de Direitos Humanos, de Defesa Social, né, porque a gente entende que é uma questão que precisa ser tratada de forma transversal. Quando a gente vai pensar prevenção ao uso, a gente tem que pensar em educação, né, tem que pensar em tudo. Então, esse link está rodando no WhatsApp, né, mas pode ser procurado por aí. E aí tem lá, né, umas perguntas em relação aos eixos, né, se tem alguma crítica, alguma sugestão para alterar, enfim. É bem autoexplicativo. Entendi. É bem autoexplicativo. Até o dia 20, tá? Até o dia 20? Até o dia 20. Priscila e Dara, nós estamos fazendo esse podcast, essa entrevista hoje, né? Não temos ainda uma data definida, pode ser que seja liberada amanhã ou depois, porém, estamos aí perto do Carnaval. Então, que a gente pudesse falar um pouco, ações, caso seja liberada amanhã, né? Ações que podem prevenir, né, esse comportamento ao longo do Carnaval ou pós-Carnaval, né? Se for liberada após, como é que as pessoas podem buscar ajuda, se perceberem, eita, estou nesse grupo e não sabia, nesse grupo de risco, vamos dizer assim. Sim, né? O Carnaval tem gente que espera o ano todo, e às vezes nem espera, né, para chegar. Tem as prévias aí já acontecendo desde outubro, eu acho, que o Carnaval vem acontecendo, né? Então, tem os cuidados, desde da mistura, né, no uso de substâncias. A gente tem que... É usado, então a gente precisa conversar sobre, né? Então, por exemplo, tem alguns medicamentos que, misturando com o álcool, podem potencializar alguns sintomas, né? A gente tem cartilhas, né, que a Escola Livre de Ressonâncias até publica também, né, todo Carnaval. Por exemplo, o uso de clonazepam, os benzodiazepínicos, né, com álcool, pode causar uma depressão do sistema nervoso. Então, se misturar demais, pode causar uma parada respiratória, taquicardia. Então, tem desse cuidado, né, de mistura de substância, para você ver o que é que você vai misturar. Se vai usar uma substância psicoativa, outro, enfim, né, perceber essa mistura para prevenir ao máximo. Mas também tem os cuidados básicos, né, a redução de danos também é esse cuidado com o básico. É lembrar o amigo de beber água, né? De ir para uma sombra, de comer. Porque é isso, né? Tem gente que fica virado no dia. Que bebe e não se alimenta. Só é bebida. Ou vou sair de manhã para Olinda. Como cuscuz reforçado, né? Já que vai passar o dia todo, né? Vou saber que vou passar o dia todo, então vou comer um cuscuz reforçado de manhã. Faça um pirão de mocotó. Eita, o pirão acho que dá fraqueza. O pirão dá fraqueza. Fortalece. O pirão em mim dá uma fraqueza de dar vontade logo de dormir. Mas, assim, são questões básicas, né? De cuidado. Tipo, você sabe com quem tá indo, você sabe com quem você vai voltar, né? Tem algum sinal para você pedir ajuda pro seu amigo sem sentir vergonha? Combina algum sinal para pedir ajuda com ele, né? Enfim, coisas que são básicas, que fazem toda a diferença. Outra coisa, Dara, muitas vezes no meio dessa folia toda, um oferece bebida, copo com bebida, outro tem que ter muito cuidado. Porque tem pessoas que numa situação dessa se passa mal, porque a gente não sabe o que é que tem ali. O que está misturando, o que está sendo oferecido. Isso aí realmente.
E essas informações, esses cuidados que você trouxe, se aplicam nesse período, mas ao longo de todo. Você vai para uma festa, vai para um evento social, vai para casa de pessoas até que você não conhece, ou que conhece. São cuidados básicos, realmente. Sim, eu sei com quem vou, eu sei com quem eu vou voltar, né? As bebidas que eu estou ingerindo, elas são de procedência, enfim, né? Eu vi uma publicação esses dias que dizia assim, redução de danos também é afeto, né? Você cuidar do seu amigo também, né? Olha, então, gostei dessa frase. é importante... Como é a frase? Redução de danos também é afeto, né? É você cuidar da sua amizade. Não fui eu que inventei essa frase, não. Vou ouvir. É porque é muita informação que você não vai sabendo de onde vem, né? Mas é isso, a amizade não é só o bora beber, o bora curtir, é o bora tomar uma aguinha, bora comer, né? Porque isso faz toda a diferença, né? Até para você conseguir curtir o carnaval todo, mesmo que seja virado. Cuide do seu corpo, né? Cuide do seu amigo, da sua amiga, né? O importante é voltar para casa bem, mas mesmo que você não volte bem, volte acompanhado, né? Enfim, e nessa lógica de cuidados básicos mesmo. Esse é um tema muito amplo. A gente não pretende esgotar, né, todas as frentes, mas tem algum assunto, alguma experiência dentro do que nós estamos falando, que nós não contemplamos aqui, mas que vocês gostariam de colocar? Eu diria que assim, a gente sempre pensar nesses excessos, porque eles são permissivos, né? Então, quando a gente fala de cuidado, a gente fala do cuidado de forma geral. Então, acho que a gente poder lembrar qual é o limite do outro, qual é o seu, porque às vezes a gente também vai esbarrar na questão de educação, de acesso ao corpo do outro, né? Aí, pensando em carnaval, não é não, né? Às vezes, essa situação também acaba se tornando mais permissiva e achando que esse limite entre eu e o outro, ele está dissipado e está justificado, né? Porque eu estou aqui, né, com um teor de álcool maior ou de alguma substância maior e a gente vai perdendo esse senso de direitos, né? Então, acho que é importante a gente lembrar que não é só pelo uso, né? Mas muitas vezes se justifica e aí não faz sentido se justificar por aí. Então, a gente poder lembrar que todo limite ele precisa ser respeitado, né? Seja ele de que ordem for. E aí me chama a atenção porque é muito comum a gente ver até, inclusive, campanhas, né, em relação a isso. É o uso de preservativo, que todos fazem sentido, obviamente, isso, mas que a gente entenda que todos também partem da premissa de vamos ter cuidado, né? A gente está dizendo que não faça, que a gente vai ser proibicista na coisa, mas que quando fizer, tenha noção, a responsabilidade de você, do seu corpo, dos seus e de quem você está convivendo também, né? Então, acho que é significativo a gente pensar. Eu acho que é isso, né? O cuidado é diferente do controle, né? Às vezes a gente se confunde muito nisso, né? E, assim, a prioridade da gente, né, enquanto política de saúde mental é o cuidado, né? Sempre priorizar o cuidado e esse cuidado é liberdade. Então, é isso, assim, eu acho que não dá para esgotar tudo, mas eu achei bem interessante a nossa discussão hoje. Porque, assim, nós sabemos que uma palestra, uma live, um podcast, a informação ela é fundamental para prevenir, para conscientizar e contribuir na redução dos riscos à saúde, como já foi dito aqui, né? Aqui tem uma pergunta que eu achei interessante, não sei se a gente já falou sobre ela, mas se já vocês... o que a gente não deve dizer a uma pessoa que segue por esse caminho, né? Popularizando a coisa, não é frescura, né? Porque é muito comum a gente escutar, não, né? Fulano tá ali, ele faz uso ali abusivo, mas é frescura. Ele está se amostrando, ele está querendo aparecer, né? Então, que a gente entenda que por trás daquela característica pode haver um sofrimento, né? Obviamente, a gente não vai generalizar e dizer que todos são, mas principalmente tem.
né? Então, seja ele uma questão mínima, que é, eu tenho uma dificuldade desse diálogo, eu não me sinto confortável em falar em público. Então, às vezes, é algo que pode para o outro ser pouco, mas para aquela pessoa é gigante, né? Então, a gente poder fazer esse olhar muito mais acolhedor e mais do que fazer uma crítica e de embate e de conflito na situação, a gente poder dizer, tá precisando de ajuda, tá tudo bem, né? Como é que é isso? Por que tu tá usando tanto assim? Tá acontecendo algo? Então, às vezes, a ideia de você mostrar para o outro que você tem interesse em entender o porquê daquilo dali faz com que ele se sinta muito mais à vontade e dizer assim, poxa, né? Eu tô aqui, não tô bem, e aí eu quero esquecer, e para esquecer, supostamente, né? Ele vai fazer o uso ali abusivo. Então, que a gente não vá na ideia de colocar o nosso pensamento correto ou não como frente, mas que o acolhimento ele seja o principal. Muito bom. Nós aqui estamos fazendo um convite, né, para que saiamos do nosso egocentrismo, Uhum. que a gente olhe o outro. Por outro lado, dentro do que você falou, tem também a fala da própria pessoa que está no uso. Ela diz assim, eu posso deixar a qualquer tempo. Uhum. Né? Então, que essas pessoas também reflitam nessa frase que elas dizem, não, quando eu quiser parar, eu paro. Uhum. E, na prática, nós sabemos que não é assim. E não necessariamente sempre vai ser um parar, né? Uhum. Pode ser um reduzir, pode ser um alternar, né? Então, porque é isso, né? A gente pensar sempre a abstinência leva sempre a gente pensar que um possível fracasso, né? E quando a gente pensa a redução de dano, a gente pensa possibilidades de vitória, né? Então, mesmo que o objetivo seja parar, né? Tem caminhos diversos de formas de parar e tem caminhos também que não necessariamente vai ser parar de usar, vai ser ajustar, né? Diminuir, né? Reorganizar. Então, é isso, assim, né? Sempre nessa questão do acolhimento, né? E como você falou, né? Olhar para o outro, realmente escutar é importante. Então, aqui, essa conversa contempla tanto a própria pessoa, que quando se vê está envolvida nesse caminho, quanto o outro. Né? Como você falou, existe a integralidade da pessoa e a transversalidade. Né? Assim, eu, né, na minha saúde física, emocional, mental, mas também trazendo essa transversalidade no sentido de o outro também, né, ter esse cuidado comigo. Gostei da frase, redução de danos também é afeto, né? Se envolvendo, trazendo a responsabilidade o outro, né? Muito bom. Eu tenho aqui umas frases de impacto e reflexão, mas eu acho que já conversamos sobre todas elas, né? E dentro do que vocês tinham se organizado, pensado, falar, acho que já colocaram, né, as coisas. E nós agradecemos realmente, né, só reforçando que o nosso objetivo com esse podcast foi justamente assim, trazer a informação e não com o objetivo de contemplar toda a gama de informação que envolve, mas assim já trazer um pouco de conhecimento, de informação para que a pessoa, né, para que quem se vê nessa situação, ela tenha caminhos, né? Existe a minha responsabilidade de olhar o outro, mas existe também assim, locais, ações, né, atitudes minhas que eu posso promover, que eu posso fazer, e existem locais que eu posso procurar informações, enfim, eu acredito que essa conversa, ela, né, deve contribuir bastante para aqueles que têm interesse nessa área, né? Então, parabéns pelo trabalho que vocês realizam, né? A gente viu só um pedacinho e uma falinha, mas imagina. Muito importante, né? Assim, o tanto de responsabilidade, de coisas que tem que fazer, né? Nós aqui só tivemos uma palhinha, como dizer, mas nós agradecemos, muito obrigada pela disponibilidade, né? Quem sabe não teremos outros momentos, né, para desenvolver mais. E é isso. Né? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Dara e Priscila. Obrigada, a gente está à disposição aí para outras conversas, né? E também, né, se precisar de alguma informação também, a gente pode estar compartilhando. Fazer a troca. Isso é importante. Obrigada, gente. Muito obrigada. Também. Agradecemos. Bom dia. Bom dia.